Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham um feliz dia com chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 27 de agosto, a lição 10, ela tem como título Conselho para Esposas Cristãs. A lição de hoje, ela inicia-se no livro do apóstolo Paulo, de Efésios, capítulo 5, versículo 21. E aqui Paulo, ele quis inicialmente exortar os membros da igreja de Éfeso que eles deveriam se submeter uns aos outros, né? Porque Deus deu para cada pessoa um dom, deu talentos, né? Mas que o meu talento talvez não seja o mesmo talento do seu. E dentro daquela sociedade, na igreja, tem uma hierarquia, né? E que nós temos que submeter-se uns aos outros, né? Para que haja uma unidade na igreja. E o apóstolo Paulo, ele fala justamente para esses membros que todos deveriam trabalhar juntos, né? Uns submeterem uns aos outros no temor de Cristo, cuidando, né, um dos outros. E isso significa, né, ter amor, respeito, né? Acima de tudo por Deus e para com as demais pessoas. Quando nós procedemos assim, os relacionamentos melhoram e porque a parte central disto é Cristo. E Ele é o mais importante, Ele que é o determinante que ajuda a manter unido, né, as pessoas, mantendo a devida subordinação nas várias relações que nós temos na vida, onde cada um tem um dom, uma função específica, né, que pode desenvolver plenamente, né, dentro da igreja e onde cada um poderá respeitar a atuação do outro. E algumas virtudes, elas são sim extremamente relevantes e indispensáveis na vida das pessoas, na prática, assim, principalmente na vida cristã. Entre eles, assim, são os bons relacionamentos, né? Que o apóstolo Paulo menciona aqui em Efésios capítulo 5, versículo 21. E como sempre, né, o amor aparece como o primeiro da lista, que é que é mais do que uma virtude, né? O do amor deve ser um princípio, um fundamento, porque o amor é o caráter de Deus e que nós devemos colocar em prática através do altruísmo e das demais virtudes para nós vivermos em paz, unidos, né, com outros membros da igreja e que nós temos que nos submetermos uns aos outros, que aparece em vários pontos das Sagradas Escrituras, como Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45, aparece lá também em Romanos capítulo 12, versículo 10, aparece também em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. E isto só é possível através do amor. Os crentes devem fazer isto sempre no temor de Cristo que Paulo fala em Efésios 5, 21. E isto só inicia-se tendo o amor no coração sincero e bastante fé no nosso Salvador Jesus. Paulo identificou que o relacionamento com Cristo, a intimidade que nós temos com o nosso Salvador, é o ponto mais importante e determinante, né, para que haja uma unidade na igreja e que as pessoas se sujeitem umas às outras. Mas tudo só acontece através do amor, que é a essência de todas as demais princípios, né? E assim define a verdadeira religião, a religião que é Cristo, que é Jesus. E através do amor prático, né, que o caráter de Cristo ele é impresso na nossa vida, e assim nós temos bons relacionamentos, né, e passamos a ter uma religião verdadeira. O apóstolo Paulo, ao enxergar assim naqueles membros da igreja de Éfeso,
a melhoria de relacionamentos que se fazia necessária. E ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, que está lá em Efésios capítulo 5, versículos 20 e 21. Somente nós andaremos de modo digno na vocação para a qual nós somos chamados, né, para a igreja, que foi através assim de Deus Pai, quando nós compreendemos na importância de nós ouvirmos, né, as exortações, as admoestações uns dos outros. E sujeitar assim uns aos outros, né, sem possuir assim maturidade espiritual, competência, aceitar Jesus como conselheiro, como amigo, se você não tiver esses valores, não dará certo o relacionamento dentro da igreja. E por isso que o sinal de Deus para isto é um coração transformado, que aí sim significa que nós estamos vivendo para o reino de Deus, que nós estamos se sujeitando umas às outras. E assim a palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter uns aos outros como a Cristo, sendo servos, né? E o apóstolo, vendo a necessidade da aplicação inicial disso, ele convidou as esposas, né, daqueles membros da igreja a se sujeitarem aos seus maridos, como o Senhor, que ele fala lá em Efésios 5:22. Porque o início, né, para nós sujeitarmos e estarmos uns aos outros na igreja, se inicia-se no lar, né? Quando você tem um respeito e as esposas se sujeitam aos seus maridos, claro que o marido tem que ser respeitoso, amoroso, porque Deus fez o homem e a mulher e um se complementa com o outro. Existem atividades, né, da mulher que o homem não consegue fazer. É claro que hoje na sociedade algumas mulheres conseguem, mas na sua maioria não conseguem, assim como a dos homens. Por quê? Porque Deus fez uma mulher o complemento do outro. E assim o apóstolo Paulo ele convidou para que as mulheres se sujeitassem ao seu marido como o Senhor, que está lá em Efésios 5:22, mostrando que ele falava da submissão real, né, de esposas e os seus respectivos maridos, que está lá, que também é mencionado lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 5, tudo isso dentro do relacionamento, em que nessa passagem Pedro reforça e aconselha também que as esposas se sujeitem aos seus maridos. Quer dizer, duas passagens falando a mesma coisa. E Pedro menciona as formas de como a esposa deve ser e deve se conduzir dentro do lar. E ele diz: semelhante a vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se algum deles que não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és para que permaneça as coisas. Veja que mensagem de Pedro aqui. E ele diz que a mulher, só o fato dela testemunhar dentro do seu lar, ela conduzir
Às vezes, sem palavras, ela consegue realmente ganhar o seu marido, de ter um relacionamento bom, os dois respeitando, né? E, e vejam realmente que maravilha que é, né? Mas isso não significa, né, que somente a mulher ela é a única que deve submeter-se no casamento. Deve haver uma submissão mútua, né? Quando um dos cônjuges começa a falhar, o outro tem que tomar as rédeas e conduzir aquela família. Por exemplo, nós devemos fazer cultos diários, né? Uma consagração da família para Deus, para que o poder do Espírito Santo possa tomar dentro do seu lar. Se o marido não faz, que deveria ser o sacerdote, você, mulher, tem que fazer. Tem que conduzir realmente a presença do Senhor todos os dias, a sua família, para que o inimigo não possa conduzir seus filhos para o mal. E quando Paulo disse, né, que as esposas deveriam fazer isto como se fosse ao Senhor, ele quis dizer que cada esposa, né, ela deve se submeter ao marido como ele fosse Cristo. Ou quis dizer que Cristo era o verdadeiro, o mais elevado da submissão. Qual dessas duas que você acha mais correta? Bom, conforme o livro de Efésios 6 e 7, né, em que se pede que os escravos, né, sirvam como se estivessem trabalhando o Senhor e não para as pessoas. E lá em Colossenses também fala, em Colossenses 3,18, em que todas as esposas são convidadas a submeterem a seus maridos. Aqui quando fala lá, né, que os escravos deveriam trabalhar para os seus patrões como fosse para Cristo, é pela qualidade, né, do serviço, pelo respeito que eles têm pelo patrão, deveria ser igual como eles respeitam a Cristo, né? Respeitar a hierarquia que está ali dentro, porque sempre que terá que ter uma liderança para conduzir um projeto, né? E Paulo também fala lá em Colossenses 3,18, em que todas as esposas são convidadas a submeterem a seus maridos, como convém ao Senhor. Deve-se optar sempre por Cristo, que Ele é o foco, né? Ele é a luz nossa, que nós devemos sempre estar centralizados nele, e muito mais elevado e submisso do que as esposas crentes, né? Que deveriam honrar e não ser seus maridos, mas a Cristo, sempre estando em primeiro lugar. Tudo que fazem, né, o marido e a esposa, seja em palavra, seja em ação, deve ser realizado em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, que fala em Colossenses 3,17. E não há nada melhor que o símbolo na terra que tem um alcance, sim, uma eficácia maior do que um casal que teme a Deus, porque ele é exemplo para os outros casais. E o apóstolo Paulo, em Efésios e Colossenses, ao ele listar ali os deveres, né, de marido e esposa dentro do lar, ele não estava falando apenas sobre a função, né, de cada um no matrimônio, mas a importância de um lar em que todas as pessoas cumprem com fidelidade o dever que eles competem, né, com amor, fazer as coisas com amor. E uma casa em que há mútua compreensão e principalmente o amor, e que tem que ser incondicional, e de que tem ali uma fé sólida, né? É um pedacinho do céu, é um lar onde existe harmonia, existe união. Assim como também será na igreja uma pessoa que ela exerce essa forma dentro do lar, porque é a mesma conduta, mantém a unidade irradiando luz e influencia os demais cristãos lá na igreja, porque o seu lar já é o início realmente
de um belo cristão, um cristão que respeita o espaço do outro. E o apóstolo Paulo, em seus livros, né, de Colossenses e Efésios, nos mostra, né, que apenas Cristo ele é identificado como o cabeça da igreja. E nós somos o corpo da igreja. E é mencionado lá em Efésios capítulo 1, versículo 22, Efésios 5, versículo 23 e Colossenses capítulo 1, versículo 18. Cristo é a pedra angular, é o mentor intelectual de nossas ações, ele é o fundamento, o alicerce da igreja, ele é o alicerce para o nosso corpo. Ele é o nosso próprio Salvador. Ele é o Salvador do corpo da igreja, que está lá em Efésios capítulo 5, 23. E assim, por analogia, né, determinada por Deus, o marido, ele é o cabeça da esposa, que está lá em Efésios 5, 23. Sendo assim, a fidelidade da igreja para com Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. É um exemplo que, se ela se conduz assim no lar, na igreja ela fará muito mais que será para Cristo. E sujeitar não se trata assim de submeter por imposição, ou rudez, ou grosserias, talvez rispidez, ou talvez ser um opressor, né, como muitas pessoas são assim, mas sim pelo conhecimento, pelo respeito do cônjuge, um para com o outro, como um verdadeiro modelo de cristão, de exemplo de conhecimento de Deus e da verdade e da aplicação no lar. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria. Você passa a manusear melhor as Escrituras e você passa a submeter-se a Cristo, que é o cabeça da igreja. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, mais dor, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.